Ora, mais uma vez, boa noite a todos e a cada um de vós. Este é mais um programa Gente com História. O meu convidado de hoje é o psicólogo Carlos Bastardo, que está em Lisboa e é em Lisboa que trabalha na Fundação Shine. Já está comigo. Boa noite, Carlos. Eu gostaria que te apresentasses em Boa linhas noite. gerais e antes de te apresentar, quero-te agradecer a tua presença entre nós. Boa noite, então, se não te importas, diz-me um Muito boa bocadinho quem és. noite. Sim, Sim, sim. boa noite. O meu nome é Carlos Bastardo, como o Américo já referiu. Sou funcionário da Fundação Raquel e Martin Stein, onde exerço as funções de psicólogo e de fora. Depois, como formador, dou diversas disciplinas nos diferentes cursos e, para além disso, faço também as avaliações dos candidatos quando eles entram para os cursos e dou algum apoio psicológico aos formandos quando eles o solicitam, embora ali na Fundação os formandos já passaram, na sua grande maioria, por processos de reabilitação e aquela fase mais difícil da aceitação perda da visão já na sua maioria dos casos, se bem que em alguns casos nunca se resolve, não é? Uhum, Mas eles estão essencialmente em atividades de formação e só pontualmente é que solicitam apoio psicológico. uhum. Carlos, Depois, sim, sim, posso além da continuar. minha componente profissional, pronto, sou um cidadão casado com interesses diversificados e, enfim, levo uma vida comum, digamos. Uhum. Porque eu conheço-te, és divertido, pelo menos nas redes sociais. Acho que está alguma piada nas críticas que fazes, nos comentários que teces. É hábito teu seres positivo, ser divertido, ou é uma outra faceta tua mais virtual? Não, habitualmente eu sou uma pessoa divertida. Hum. Embora seja uma pessoa que faço mais rir do que eu próprio me ria. Ou seja, os outros riem-se mais comigo do que eu propriamente, mas em geral sou uma pessoa divertida. Divertida. Olha, o que é que te fez, em que ponto da vida é que descobriste a vocação para a psicologia? O que é que fez de ti ser psicólogo? O que fez de mim ser psicólogo foi um bocado um conjunto de circunstâncias. Eu, quando andei no liceu, uma coisa que eu não queria ser era professor. Eh, não queria ser professor e gostava muito da área das ciências, porque na área das letras eu não tinha assim das línguas, não tinha grande sucesso. Então fui fazer a área de ciências do liceu porque me tinham dito, quando eu fiz o quinto ano, que é atualmente o nono, tinham-me dito que ia haver uns cursos aqui em Portugal promovidos por uns senhores que viriam do Chile, uns cursos de informática, mas que era necessário que as pessoas estivessem na área de ciências. E eu fui para a área de ciências, até porque realmente era aquela que eu mais gostava. Esses referidos cursos depois nunca aconteceram Sim. e eu, depois de ter feito essa opção pela área das ciências, eh, tinha assim algumas opções de cursos, pronto, cujo exercício não era muito viável, como era o caso das engenharias, o caso da medicina, e então fiquei com alternativas de ir para a psicologia, e foi para a psicologia que fui. Na verdade,
não foi tanto assim propriamente uma vocação. Pois, quando já andava na faculdade de Psicologia, havia muito a ideia de que arranjar profissão como psicólogo que era muito difícil. E na verdade até deveria ser, e ainda hoje é bastante difícil arranjar profissão como psicólogo. Então disseram-me que o ideal seria fazer o curso de fisioterapia, que com fisioterapia arranjar-se emprego com facilidade. E eu interrompi o curso de psicologia e fui fazer o curso de fisioterapia. Fiz o curso de fisioterapia, mas aquela facilidade de que diziam para conseguir emprego não foi assim tão evidente. E então, quando acabei o curso de fisioterapia, entrei para a Fundação Shine como técnico de reabilitação na área do Braille. Entretanto, fui fazendo o curso de psicologia, interrompi, mas não abandonei. E quando concluí o curso de psicologia, houve uma vaga de psicólogo na Fundação e permitiram que eu, portanto, ficasse com o lugar. E lá estou até hoje. Mas, no fundo, estás contente com a vocação que escolheste? Diria que sim. Na verdade, depois acabei por me interessar pela disciplina que escolhi e é com ela que tenho feito a minha vida profissional, para além de todas as outras matérias que tenho que ir trabalhando para dar a formação na Fundação, que às vezes não tem diretamente a ver com a A ver com a psicologia. psicologia, claro. Eu dou disciplinas, por exemplo, como o Braille, como a matemática para a vida, cálculo comercial, estrutura e funções de uma organização. Portanto, são disciplinas diversas Universo. que até me geram assim uma certa dispersão, mas que Sim. eu vou dando aos estudantes. Carlos, tu já és cego de nascença, ficaste cego mais tarde. Como é que é essa tua história da cegueira? Eu perdi a visão com 3 anos, por isso pode considerar-se que sou cego de nascença, Sim, sim. sim, não Portanto, tens lembranças. não tenho a noção das cores, eh, e portanto, algumas coisas, quando me descrevem paisagens, também não as consigo, digamos, reconstruir. Sim, sim. Portanto, não Visuais. tenho memórias visuais. Não. Carlos, eu vou fazer uma provocação aqui um bocado, se calhar, incomodativa. Para um psicólogo, tens uma cara muito séria. Para psicólogo tenho cara Uma, muito séria. sim, estás muito sério. Não me pareces muito à Ah, vontade. pois, provavelmente. Ouvi agora o teu riso. Já estou mais à vontade. Eu não, eu quando estou perante microfones fico um bocadinho inibido. Inibido, ok, estamos a sintonizar a razão da tua seriedade, da tua postura. Carlos, entretanto, na área da psicologia, claro que tu relacionas-te diariamente, embora sem ser como psicólogo, mas essa funcionalidade, essa função de psicólogo é inerente à tua pessoa, quer queiras, quer não, tu quando estás a relacionar-te com os outros, a psicologia está sempre em ação, o teu conhecimento na área de psicologia. A pergunta que eu tenho para fazer é, ao longo destes anos todos que tens como psicólogo e como funcionário na Shine, eh, dá para nos explicares, na maioria dos casos, os cegos aceitam a sua cegueira, na maior parte dos casos não aceitam, ou aceitam porque não há outra escolha. Vamos lá ver. Daquilo que eu tenho constatado, a maior parte das pessoas acaba por aceitar a sua condição de deficiente visual
e adapta-se à vida nessas circunstâncias, porque para eles, para as pessoas, seria muito difícil e doloroso estar permanentemente num processo de não aceitação. Uhum. Também é certo que muitas vezes há pessoas que não aceitam essa condição de deficiente visual, mas não o expressam. Só em circunstâncias muito particulares é que acabam por referir que nunca aceitaram a deficiência. Mas na generalidade eu vejo que as pessoas estão bem adaptadas à sua situação. Relativamente a não terem escolha, pois efetivamente escolha têm, ou aceitam ou não aceitam, mas aceitar acaba por ser mais adaptativo do que não aceitar. Não aceitar. Mas em termos gerais, as pessoas que ficam cegas têm mais dificuldade em aceitar quando cegam mais tarde ou quando cegam mais cedo? Ou é relativo? É assim, quando se perde a visão em criança, a compreensão da perda da visão é muito limitada e, portanto, é natural que nessa fase as consequências emocionais não sejam tão fortes, até porque a própria criança não tem tanta noção da perda. Uhum. Mas na fase adulta, aí as consequências podem ser mais ou menos graves, depende da pessoa, depende da sua experiência passada, Uhum. depende dos suportes familiares que tem, sociais, depende de vários fatores, não é? Da Não, própria não tem condição nada, não tem económica. nada. Ah, tem a ver com a condição económica, com o estado social, com a integração em Tem, geral. tem, tem, tem. Tem. Tem as pessoas, quer dizer, quanto mais fatores positivos houver em torno da pessoa, melhor será o processo Uhum. de aceitação. Não quer dizer com isso, quer dizer com isso que sejam condições suficientes para que a aceitação se realize. Favorecem. Uma pessoa porque perca a visão e que tenha a perspectiva de ser reintegrado na empresa em que trabalha, é muito diferente do que uma pessoa que perca a visão e fique sem qualquer opção de trabalho. Mas, ó Carlos, em termos de experiência pessoal, pronto, eu ceguei no início da década de 80, se calhar era muito diferente do que é agora, não faço ideia de como será agora, porque as experiências valem o que valem e pronto. Mas quando eu ceguei, uma pessoa que ficasse cega não tinha horizontes, ou seja, não havia ninguém a nível hospitalar, a nível de médico de família, até mesmo a nível de escola, havia pouca informação de que podíamos ter reabilitação, ou seja, uma pessoa que chegasse aos 16 ou aos 15 ou aos 20 anos, normalmente o que lhe diziam é não há nada a fazer. Isso ainda continuará assim, ou agora uma pessoa que segue já tem alguém que lhe aponte caminhos. Eu tenho a ideia que atualmente será algo diferente. Primeiro porque neste momento, no início dos anos letivos, os próprios de medicina vão visitar as instituições a deficiência e eles próprios ficam sabedores de que existem espaços de orientação e de formação para as pessoas com deficiência. Por outro lado, a disseminação de muito maior informação faz com que haja uma partilha por toda a sociedade da existência desses serviços. E, Hum. portanto, eu creio que hoje será mais difícil que aconteça situações como eu tomei conhecimento de uma pessoa que esteve 10 anos fechada em casa sem ter tido qualquer informação de que havia um local onde podia ser reabilitado. Uhum. Espero que nesse aspecto as coisas melhores. Que seja melhorado. Sim, porque realmente eu conheço casos, quer dizer,
não são casos urbanos, Lisboa, Porto, cidades grandes, em que isso acontece, mas nos limítrofes, portanto, nas zonas mais recônditas, há casos de pessoas que ficam cegos. Quando digo cegos, é porque estamos a falar de cegueira, porque nas outras deficiências não é muito diferente. Ficam arrumados, quer dizer, Uhum. não têm horizontes, não chega lá a informação de que há respostas. Eh, em termos de interior, então isso é mau para todos, não é só para quem é deficiente. Eh, Achas que neste momento há condições, quer associativas, quer de divulgação em termos de órgãos de comunicação, de ações de formação, de sensibilizações, para que estas distâncias entre o interior e o litoral, entre o meio campesino e o meio citadino, se desfaçam e as pessoas não fiquem tão distanciadas de terem perspectivas de vida mais rápidas. Eu penso que essa diferença entre o interior e os grandes centros urbanos continua sem dúvida. O que eu penso é que, apesar de tudo, existe uma maior divulgação das atividades dos centros de formação e dos centros de reabilitação, e ainda que me pareça que ela é insuficiente, penso que de algum modo alguma coisa há de chegar a essas pessoas que estão no interior através exatamente dos meios de comunicação. Eh, e por vezes até sucede que até os próprios autarcas, como pessoas melhor informadas, poderão ser um, um ponto de informação para essas pessoas que tenham esses problemas. E nós temos recebido pessoas que vêm do interior. A Fundação tem um lar residencial onde algumas pessoas vindas do interior estão lá durante as atividades de formação. Mas isso tem custos para a pessoa que se tem que deslocar ou é financiado pelo Estado? Eh, os cursos de formação, portanto, são financiados pelo IFP, né? E elas no lar pagam uma pequena quantia, penso que é em função dos rendimentos que têm. Que tem, sim, sim, sim. Pronto, nunca é superior àquilo que ganham, que vão usufruindo. Carlos, de qualquer maneira, é um bocado lá atrás, quando foi na aceitação da deficiência, da cegueira, eh, não será também um bocado por, muitas vezes, por a pessoa não se aceitar já a si própria, que terá mais dificuldade de aceitar as suas fragilidades visuais ou até físicas? Ou seja, quem já não se aceita a si próprio, tal como é, terá mais dificuldade em se aceitar como cego. Não, eu penso é que talvez tenha a ver mais com a própria atitude que a pessoa tinha para com a deficiência na fase pré-cegueira. Ou seja, se a sua atitude face à cegueira não fosse muito favorável, é natural que sinta essa perda de uma forma mais marcante e que lhe custe a aceitar essa situação. Se a sua atitude tiver sido mais favorável, que encare a situação de uma forma mais, enfim, não direi natural, mas com uma maior disposição para aceitar a cegueira e fazer a sua readaptação. Carlos, mediante toda a tua experiência e a experiência de cada um do que vale, neste momento poderás dizer que os cegos do século XXI
têm mais facilidade de se adaptarem ao meio do que tinham os do nosso século, do século XX, a finais do século XX, ou a evolução que tem havido não tem sido necessária para os séculos? Não é? Eu penso que tem. Primeiro porque, de uma forma geral, eu penso que a sociedade está mais informada, está mais aberta para as potencialidades da pessoa com deficiência visual. Ainda que existam algumas dificuldades em as pessoas conseguirem emprego e às vezes uma integração no mercado de trabalho, mas de modo geral a sociedade está mais aberta e mais disponível para estar encarar as pessoas com maior Conseguir, naturalidade. sim, sim. E, por outro lado, o desenvolvimento das novas tecnologias incrementa muito as potencialidades da pessoa com deficiência visual nos seus aspectos funcionais, mas essa informação, isso também lhes confere maior autonomia, maior independência e, de certo modo, essa maior autonomia e essa maior independência faz com que a sociedade acabe por acreditar mais na realização das pessoas com deficiência visual. Mas é evidente que há um percurso ainda muito grande por fazer nos países ocidentais. Eu julgo que a percentagem das pessoas empregadas com deficiência visual continua a ser apenas de 23%, e, e é realmente. Fizemos uma curta interrupção devido às condições menos boas da ligação. Vamos lá ver se agora o Carlos consegue chegar até vós e até nós, melhor dizendo, com mais qualidade. Não sei Vamos se então. é da internet, se de que é que será, mas a verdade é que as coisas não estavam tão boas. Estava o Carlos a falar da empregabilidade nos países ocidentais, que estava a falar, acho que na ordem dos 20 e tal por cento, não era? Pois, segundo eu julgo saber, na generalidade dos países ocidentais, a empregabilidade das pessoas com cegueira, com deficiência visual, é na casa dos 23%. E, portanto, é uma percentagem muito reduzida face ao geral desse grupo populacional. E a integração profissional é fundamental para que a outra integração também se realize de uma forma mais plena, porque as condições económicas, quer queiramos, quer não, são decisivas para que a pessoa possa ter maior independência, maior autonomia nas suas decisões e poder beneficiar de certas atividades, certas experiências que, sem essas condições, sem as condições económicas estarem resolvidas, não é possível fazer. E no âmbito do emprego, como eu estava a dizer, é algo em que ainda tem muito que se trabalhar. E não tem sido fácil. Eu diria que agora parece que isto é como a cegueira. A própria net reabilitou-se, foi reabilitando-se. Agora está muito melhor, estamos a chegar muito melhor agora, com muito mais qualidade. Carlos, de qualquer forma, todo o processo formativo de uma pessoa cega, e eu repito, nós estamos a falar da cegueira em particular porque o Carlos é cego e eu cego sou, portanto é uma área que nos diz mais respeito e onde estamos mais à vontade, já fomos de outras aqui. Eh, eh, No caso da cegueira, a reabilitação profissional, que é uma fase já mais avançada, porque não é por aí que se começa, eh, não é tão fácil como pode parecer, porque os cegos não podem exercer qualquer atividade. Portanto, o número de profissões adaptáveis e às quais os cegos também se podem adaptar são muito poucas, digamos assim, não há assim muitas opções para um emprego adequado para cegos.
Quer dizer, é assim, nós realmente não existem muitas áreas em que os deficientes visuais possam exercer profissão, mas também temos tido algumas, mas não temos tido às vezes as melhores opções, quer em termos de legislação, quer em termos também da própria formação. Por exemplo, não, os deficientes A formação está atrasada em relação ao que é a realidade de empregabilidade, é isso que queres dizer? em alguns aspectos estará atrasada e Desfasada até? em alguns outros aspectos algumas opções não foram tomadas. Por exemplo, nós aqui em Portugal não temos uma profissão que seja exclusiva para pessoas com deficiência visual. O que já aconteceu em tempos outrora, eram quase todos telefonistas. Sim, mas embora houvesse uma percentagem muito considerável de pessoas a exercer a função de telefonista, mas nunca esteve definida na lei que era uma profissão preferencialmente destinada às pessoas com deficiência visual, como acontece, por exemplo, em Itália. Sim, sim. Mas nós aqui em Portugal, quando se dizia fulano, cicrano, é cego. Ah, então é telefonista. Isso agora já não pode ser assim porque, devido aos avanços tecnológicos, o telefone já não é opção. Não só por causa da evolução das centrais telefónicas, mas mais do que isso é porque hoje em dia as pessoas que fazem as funções de telefonista muitas vezes têm outras funções acumuladas Sim, sim. e essas aí é que as pessoas com deficiência visual por vezes não conseguem corresponder. Uhum. Mas dizias tu que em Itália, pronto, a situação é diferente. Como é que é em Itália? Podes dizer? A Itália havia a profissão de telefonista estava completamente reservada às pessoas com deficiência visual e só quando não houvesse, digamos, possibilidade de uma pessoa com deficiência visual fazer essa função é que poderia ser ocupada por uma pessoa com visão. Depois, aqui em Portugal nunca se investiu na formação de afinadores de pianos, que embora possa não haver muitos pianos para afinar, mas podia ser um ponto de uma fonte de emprego para algumas pessoas. Era mesmo uma saída, não é? Na Alemanha, os meus colegas fizeram uma visita lá a esse país, eu não pude ir nessa altura, e constatou-se e verificaram lá que existem senhoras que são treinadas no sentido de fazerem, por exemplo, a palpação dos seios na detecção de tumores. Uhum. São pessoas cegas que fazem essa função. Por exemplo, Cá existem está fora de questão isso. Não há ainda nenhuma iniciativa para que haja não, essa atividade. aqui nunca se tomou nenhuma iniciativa para que isso pudesse ser feito. Não sei Ok, também vou não ser um sei até bocado. que ponto isso. Eu penso que esta atividade também não tinha assim uma completa aceitação lá na Alemanha. Uhum. Havia algumas vozes contrárias a Pois essa. eu ia chegar aí, se calhar não era muito fácil as pessoas eh, associarem a cegueira ao exercício da população, podiam pensar outras coisas, digo eu, não sei. Vamos lá ver, aquilo era exercido exclusivamente por elementos femininos. Bom. Bem, isso também não quer dizer nada. Agora, com a indiferenciação de género, não quer dizer muito. Mas porque estou a brincar com coisas sérias, mas também Sim, sim, convém, havia essa convém. precaução. Sim, sim. Então, por exemplo, penso que a formação como massagista também não tem sido completamente explorada. É cá em Portugal não é muito, pois não. Sim. Em Espanha é muito frequente. A onça Isso, aposta muito nisso.
A ONCE tem uma escola para fisioterapia para pessoas cegas e sim, aqueles que são lá formados têm facilidade depois em encontrar emprego nos hospitais da rede pública espanhola. Aliás, aqui em Portugal, alguns dos fisioterapeutas cegos foram ter o curso da Espanha, se não me engano. Sim, nos anos 80 ainda houve pessoas, eu próprio tirei o curso de fisioterapia na escola dos técnicos, Escola Superior dos Técnicos de Saúde. Depois acabei por não exercer. Portanto, nos anos 80 ainda houve um conjunto de pessoas que fez o curso, mas posteriormente tem sido realmente em Espanha que têm sido formados. Não, eu digo isso porque temos aqui dois, eu não digo dois colegas, porque nós não somos colegas, não é? Somos cegos, não somos colegas, que são terapeutas e massagistas, um em Vila de Rei e outro em Braga, e eles falaram nessa realidade, sobretudo o nosso amigo de Braga, de que realmente em Espanha o curso é mais adequado, é mais adequado à pessoa cega. Cá tem mais dificuldade em tirar um curso do que em Espanha. Sim, mas temos aqui também um fisioterapeuta a exercer aqui nos hospitais civis de Lisboa e temos um fisioterapeuta com uma clínica aberta penso que em Alcochete, e temos alguns. E foram formados cá. Sim, não, esses estudos foram formados em Espanha. Por eu costumo dizer, não, Carlos, Mas é o que eu conheço. temos algumas pessoas que têm tirado o curso de auxiliar de fisioterapia ali na APDV e que depois acabam por exercer particularmente. Sim, sim. Além da massagem, além da fisioterapia, um, que outras áreas preferenciais é que os cegos costumam escolher para conseguir exercer a sua atividade profissional? Já vimos o telefone, já vimos as terapias. Que outras áreas é que normalmente tens visto os cegos a terem sucesso? Durante muito tempo, que há uns anos, era frequente as pessoas cegas irem para professores. Portanto, tiravam um curso superior, depois faziam a sua aptidão pedagógica e exerciam a profissão de professor. Mas também temos cegos na área da programação, portanto, engenheiros informáticos e que trabalham na área da programação. Temos cegos juristas, temos cegos psicólogos, alguns psicólogos que exercem particularmente, e há até umas 5, Temos locutores de rádio, alguns também, não é? locutores de rádio, sim, tenho o conhecimento que alguns exerceram, Sim, neste momento não sei se alguns estão a exercer. E há uma senhora que é licenciada em matemática e que trabalha numa empresa, não sei muito bem quais são as funções dela, mas penso que é relacionado com a contabilidade ou coisa assim. Ou Ok. seja, Sim, as sim. pessoas que conseguem tirar um curso superior, depois com maior ou menor dificuldade, acabam por se integrar nessas áreas que são formadas. As que não têm formação superior é que ficam mais restritas ou à área das massagens ou à área dos telefones. E depois temos um grande conjunto de pessoas, pronto, que realmente têm muita dificuldade em conseguir emprego e algumas dificilmente o conseguirão. Então, acabam por frequentar cursos de formação que os vão mantendo ocupados, mas que lhe vão conferindo também algumas competências no sentido de poderem desenvolver trabalhos que os mantenham ativos. Estou a pensar nomeadamente no artesanato. Há pessoas que têm bastantes habilidades e
embora não possam tirar dali rendimento que lhes dê lhes dê independência económica, mas muitas conseguem fazer algumas coisas, Pelo menos realizam, sentem-se ocupados e sim, realizam-se, sim, realizam-se e por vezes, pronto, conseguem vender certos objetos e com isso a ganhar funcionar mais alguma coisa, claro. dentro. Uhum. Mas, Sim. Carlos, há uns anos atrás, já vão alguns anitos largos, os cegos tinham uma mais-valia que agora perderam, que era quando havia os centros de reabilitação eh, a tempo inteiro, ou seja, tipo a Shine, mas eram mais alargados do que agora a Shine, em que os cegos começavam desde pequeninos a serem preparados para a vida nesses centros, eles aprendiam todos música. Pronto, os cegos que têm agora 60, 70 anos, todos eles têm grande queda para a música. Esta qualidade de formação perdeu-se muito. Agora os cegos quase não sabem música. É assim, no antigo Instituto Branco Rodrigues, aí até à década até meados de 70, todas as pessoas que o frequentavam recebiam uma formação musical. Uhum. Isso Eh, era algo importante para a vida deles. sim, era não só em termos culturais, como até também possíveis saídas profissionais. Mas depois, com, com o 25 de Abril a seguir, gerou-se um movimento muito crítico da formação musical dos cegos, porque associavam essa formação à prática da mendicidade. Que ainda E, existe um bocado, não é? Ainda e então frequento cegos a pedir tocar formação, qualquer coisa. essa formação musical começou a ser muito combatida, assim Uhum. como mesmo estigmatizada. Uhum. Então deixou de se fazer em termos institucionais, até porque depois também a educação segregada terminou. As pessoas começaram a frequentar mesmo a escola primária já no seu local de residência. E com com a conclusão dessa formação musical, depois as pessoas foram enverdando pela música a título de iniciativa pessoal, não é? É opcional, portanto, é uma opção, se quiser. Mas, Carlos, bem, Temos baseado na, algumas temos algumas pessoas que vivem da música. sim, sim, baseado na tua experiência, e isto é uma pergunta, creio que um bocado delicada, porque não é a tua área exclusiva. Achas que o ensino inclusivo que agora se fala e se pratica uh, é melhor do que antes se fazia? Ou seja, antes nem qualquer pessoa deficiente entrava no ensino inclusivo, no ensino especial, que era assim que se chamava, ensino integrado, essa coisa. Agora, qualquer deficiente, eu não estou fora dos séculos em exclusivo, estou fora de toda a deficiência. Agora, qualquer deficiente entra numa escola e fica acantonado numa sala, quase que não vai às salas de aula. Muitas vezes os cegos que estão numa escola não têm ninguém que lhe dê aulas braille, estou fora em jovenzinhos ainda, ou numa fase ainda precoce do ensino, coisa que antes não acontecia, né? Tínhamos que aprender. Uhum. Eh, no teu ponto de vista, é de fácil elencar prós e contras do atual sistema de ensino para as pessoas com deficiência? Olha, eu estou um bocado por fora de como é que funciona atualmente o sistema de ensino para as pessoas com deficiência, mas a opinião que eu tenho sobre isso é que se o apoio for dado de uma forma efetiva, eu acho que o ensino inclusivo é vantajoso, porque as pessoas têm a oportunidade de ter um contacto direto logo desde pequeno com as pessoas normovisuais
E isso promove a integração logo de uma forma Mais cedo. mais precoce, não é? Uhum. E porque, por exemplo, eu que fiz a minha educação em termos de ensino especial, embora andasse em ensino integrado, mas como eram aquelas escolas onde eu por exemplo, fiz a minha formação no Helen Keller, depois fiz na Francisco Arruda. Francisco Arruda era uma escola preparatória onde tinha uma sala de apoio para pessoas com deficiência visual, mas Uhum. que ficava fora da minha zona de residência, e aconteceu depois também com o Liceu Passos Manuel. E na verdade eu acabei por não fazer os meus estudos junto do local onde residia, e isso de certo modo inibe o contacto com as pessoas. Sim, sim. Mas digamos que para para muitas pessoas com limitações, quer visuais, quer físicas, aquela fase precoce de poderem ter todo um apoio que os centros davam, que agora não têm, pode se tornar prejudicial. Isso sem dúvida, quer dizer, eu penso que, apesar de tudo, é melhor uma educação segregada com o material todo disponível do que uma educação inclusiva em que a pessoa não tem o material necessário. Ou seja, a pessoa estar, porque isso aí é que é promover mesmo a desintegração. Porque eu acho que está a acontecer um bocado isso em algumas. Estar ao pé dos colegas sem ter o material necessário para fazer a aprendizagem, para participar nas aulas, tudo isso, isso é muito lesivo até da própria confiança do aluno, não é? Sim, sim, sim. É muito marginalizado. Agora, o ideal seria a educação inclusiva, mas com todas as condições, e que eu hoje penso que seria fácil de haver, porque dado o desenvolvimento que a tecnologia permitiu no meu tempo, transcrever um livro demorava muito tempo, aquilo tinha que ser feito à máquina Perkins, não é? Sim, sim, eu sou desse tempo. Agora, esses problemas não se põem, porque eu não consigo Mas põe-se perceber. outros, Carlos. Eu conheço casos, se calhar um destes dias vou ser chamado à Alissa, mas não tem qualquer medo, porque já levei tanta pancada que é mais pancada, menos pancada. E os professores de ensino especial que me estão a ouvir vão morrer na pele porque não gostam desta minha conversa, muitos deles. Mas eu sou um pouco conhecedor da realidade porque tenho familiares deficientes, tenho amigos também com deficiência, eu próprio me contacto com algumas escolas e aquilo que me é dado a conhecer é que em algumas situações o deficiente, a pessoa deficiente entra, neste caso a criança, porque trata-se de crianças e de jovens, entram na escola e em muitos casos não são aproveitados, ou seja, nem sequer são obrigados a fazer testes, nem sequer são obrigados a ser avaliados, não vão à aula porque o professor, às disciplinas, porque os professores do ensino regular não os querem lá, os próprios professores de apoio, técnicos de apoio, não têm capacidade de gerir a situação e muitas vezes mostram alguma falta de interesse. Eu estou a elencar algumas coisas que eu conheço. Eu não estou a dizer que isto é geral, nem que é em grande porcentagem. Por outro lado, também tenho conhecimento, eu não sei se isso já mudou, de que muitos professores que não tinham colocação dentro da sua área de ensino, dentro da sua especialização, digamos assim, história, português ou qualquer outra área, optavam por formarem-se rapidamente, e quando digo rapidamente, ouvi falar em 3 meses, em ensino especial, e iam para o ensino especial. Isto traz-me assim alguma desconfiança, porque não é em 3 meses que se prepara alguém para dar apoio a uma criança com necessidade especial.
É assim, como digo, não tenho Estás andado, um bocado a oeste disso, não é? mas isso a ser verdade corresponde realmente a um enorme retrocesso face àquilo, por exemplo, que foi a minha educação. Pois, a tua e a minha, Nós, não é? nós sem termos as tecnologias que hoje estão disponíveis, Uhum. eu frequentava as aulas, estava nas aulas a par com os meus colegas, tinha que fazer os testes ao pé deles, recorrendo à máquina de datilografia, Exatamente. e Uhum. mesmo estando a escrever coisas que não podia ler, não é? E portanto eu nunca tive facilidades desse género, Mas, e Carlos, mas em foram contrapartida, exigentes comigo, mas em e eu contrapartida, sou muito agradecido por isso. em contrapartida tinhas outros, era isso que estava a dizer. Eles eram exigentes contigo, eram exigentes comigo e tinham outra qualidade que agora se calhar não há tão frequentemente, que é, como agora a tecnologia está evoluída, eh, não há aquela necessidade das pessoas se esforçarem tanto. No meu tempo, eu tenho 58 anos, portanto, um bocadinho do meio do tempo de mudança, digamos assim. eh, Sou do tempo em que os livros em áudio ou em breve, quando chegavam já o ano, tinha terminado, mas durante o ano, quer os professores, quer os colegas, encarregavam-se de nos gravar os resumos, de nos passar até em breve, alguns professores aprendiam breve e passavam em breve os resumos. Não tínhamos manuais, mas tínhamos todo o apoio da escola. Havia escolas que se esforçavam imenso. Eu, quando digo escolas, às vezes eram professores de todas as disciplinas que faziam isso. Eu tive essa experiência e outros colegas meus tiveram. eh, não havia o apoio, não havia a tecnologia avançada, mas havia essa proximidade, esse interesse dos professores, até porque o aluno deficiente na escola era uma novidade ainda, não havia muita gente com deficiência a frequentar as escolas, e quando digo deficiência é mais até deficiência física, porque cegos mais cedo do que os outros, e eu agora sinto que não há essa disponibilidade, não sei porquê, mas sinto que não é essa disponibilidade dos professores em geral e dos colegas também ajudarem a pessoa com deficiência a integrar-se. A tentativa muitas vezes é de competição, porque quem for melhor passa, portanto, há muito mais competição do que havia no nosso tempo, digamos assim, Eu mas também acho que há uma diferença na atitude dos próprios estudantes face àquilo que era, pelo menos, a minha atitude. Não sei se era a sim, generalidade sim. dos meus colegas. Eu hoje, e nos anos mais recentes, constato que as pessoas queixam-se que os livros não chegam e ficam de braços caídos. E no meu tempo os livros também não chegavam, só que, pelo menos naquelas matérias que estavam, estavam inseridas noutros livros, não é? Que já existiam, eu ia procurar nos livros antigos, por exemplo, a matemática é algo que se pode estudar num Uhum. livro anterior, não é? Sim, sim, E eu sim, tinha sim. essa preocupação das matérias que consegui ir buscar a outros livros, fazê-lo. E eu acho que essa atitude, muitas vezes nos estudantes não está presente. O livro não chega, os braços ficam caídos e pronto. Carlos, eu ia fazer um curto intervalo, não saias daí, nós voltamos já dentro de 2 segundos para a Uhum. segunda parte da entrevista, porque há aspectos que interessam abordar e vamos fazer esse intervalo para que as pessoas depois possam também descansar e ouvir a segunda parte. Está bem.